Amém. Deus abençoe, irmãos. Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Grande Criador, reconhecemos que nada podemos fazer. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso aqui estamos para ser dirigidos, guiados pelo Senhor. Fale com cada um de nós através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Carne e ossos dele. Vamos meditar um pouco sobre Cristo e a Igreja, assim como meditamos sobre Adão e Eva, até chegar em nossos dias, que nós somos os privilegiados. Nós queremos olhar lá para trás e honrar aqueles lá de trás, mas nós é quem somos os privilegiados. Nós, quem somos carne de sua carne, osso de seus ossos, vida de sua vida. Nunca houve um povo que representa verdadeiramente o esposo como nós hoje. Então nós precisamos examinar a nós mesmos e ver se temos as ações corretas, o amor correto, o respeito, a reverência correta. Senão, não somos. Somos enganados. Quantas pessoas vivem enganadas?
quanto o casamento está enganado. Já tenho falado sobre isto. Quantos casamentos, quantos casais que não são tipo. Quando pela Bíblia deveriam ser tipo. Então, quanto casamento não é tipo de Cristo e da igreja. Está mais sendo tipo da besta do que de Cristo e da igreja. Muitos casamentos. O natural do seu lar deveria refletir o espiritual. O homem que encontra uma costela, para ser boa, tem que ser a dele. Se ele encontra uma costela que não é dele, nunca dá certo naquele lugar. Então, Cristo tem a sua costela certo. Nós temos Cristo como Adão. 7 eras da igreja. Você sabe que Adão também viveu nesse estado de tempo. 7 eras. De Adão a Enoque. Foram 7 eras. E nós temos 7 eras da igreja, de Paulo a Brana. Então nós temos que notar os resultados, as ações. Se ela ainda está sendo uma mulher natural, uma igreja natural, como foi Eva. Se ela ainda anda muito sozinha, como Eva andou. Pedro já no seu dia diz que ela carrega o esposo, o marido dentro dela. Isto, ela não anda sozinha. A Eva andou sozinha, por isso ela gerou da serpente. A igreja anda sozinha e ela tem gerado da serpente as 3 pessoas da Santíssima Trindade, as 2 pessoas, a dualidade. Isto é porque a igreja andou sozinha. Ela não teve o esposo com ela. Você apenas, igreja, nós somos só uma costela. É aí que você tem que valorizar o que é uma mulher, porque você vai valorizá-la pela igreja. O que é uma igreja? Ela é a costela. O corpo é Cristo, mas ela é só uma costela. O corpo é Adão, mas Eva era só uma costela. O corpo é Brana, mas nós somos apenas uma costela. Valorizar isso. Agora precisa ver se está dando certo, se andamos sozinhos, se fazemos o que nós queremos, ao invés de estarmos subjugados, submetidos a uma força de Deus, ao mandado de Deus. Esta mensagem pregada hoje, ela era uma loucura, porque nós estamos no direito dos povos. Laodiceia, direito dos povos, isto dura até o arrebatamento. Mas os filhos de Deus não têm direitos. Eles entregaram seus direitos ao marido, a Cristo. Eles não têm direito. A mulher verdadeiramente cristã, ela não tem direito. Ela entregou o direito ao marido. Faça comigo o que você quer. Ah, se tiver um marido pervertido, fará dela uma pervertida. Mas se tiver um marido cristão, fará dela uma cristã. Qual é o marido da igreja? Quem está tomando conta da igreja? A quem a igreja está reverenciando? Ela reverencia as leis, reverencia a política.
e não reverencia a palavra é o esposo. A palavra vem revelando que ele é o esposo desde o princípio. Mas agora já casamos. Agora sabemos que nós temos um esposo. Se nós todos não obedecermos o que está falado pelo esposo, nos livros, nas fitas cassetes, nos MP3, nós vamos mostrar que não somos a esposa. Porque a esposa reflete o esposo. Quem está refletindo Cristo? Como que uma mulher pintada de roupa sumária, roupa curta, roupa de homem, está refletindo a Cristo? Quando que uma igreja nestas condições, que a mulher é uma pregadora, está refletindo a Cristo, quando Cristo diz para ela ficar calada, para ela estar sujeita como ordena a lei. E é a lei de Moisés, é a lei de Deus, não é a lei do Brasil. Mas ela não quer dar ouvido a isto. Por quê? Por ter tantos homens pervertidos, tantos homens que não sabem amar. Ela também não aprendeu a reverenciar. A mulher, para reverenciar, ela tem que ter um marido que saiba amá-la. Que através do amor dele a esta mulher, do respeito dele a esta mulher, ela vai ter que aprender a amá-lo, se ela é uma costela dele. Eu não quero nem entrar em pormenores, que você casou com outra costela. Você vai sofrer a vida inteira. Ela não é sua. Não faz como você deseja. Cristo nem casou, porque tinha que chegar o tempo de fazer o que ele deseja, de cumprir a sua palavra. Cristo nem revelou seus mistérios às namoradeiras. Durante 7 eras, ele nem revelou seus mistérios, deixou tudo encoberto. E só vou revelar nos dias deste casamento. E se você souber que durante 7 eras, mesmo Deus não tendo revelado às verdadeiras cristãs, aos verdadeiros cristãos, eles eram parte desta esposa. Assim mesmo, porque naqueles dias eles obedeceram a palavra de cada mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Eles puderam obedecer, mas ele vem casar aqui. Já temos notado isto, que este trabalho de Deus, este casamento que é espiritual, Deus é espiritual. O casamento é um espiritual. Deus é a palavra. O casamento tem que ser com a palavra. Você não pode se sentir bem com outra coisa, porque Deus não é uma denominação. Deus é a palavra. Então você tem que sentir bem com a palavra. Você tem que sentir emoção com a palavra. Você tem que sentir sensação com a palavra. Para não falar outras coisas. Mas só com a palavra. Porque a palavra é Deus. E você casou com Deus. Você está ligado com Deus. Você o respeita. Você o ama. Você não anda sozinho, sozinha. Porque já está casado. Se você andar sozinho, a serpente vai te enganar. Não parou de ter serpente. Não. Ela prossegue enganando até hoje. Ela começou no Éden e ela está enganando até hoje. Paulo falou que ele temia, porque o povo precisava saber que ele estava preparando uma igreja para um só marido, a saber, a Cristo.
E elas nunca puderam reverenciá-lo. Só os que creram em Paulo, os que creram nos verdadeiros mensageiros de Deus durante estas eras, porque eles eram uma partícula da palavra. Mas quando chegou na última era, Deus reuniu todas as partículas de 7 eras, e Ele colocou tudo dentro de um só. É por isso que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Porque todo o segredo de Paulo está dentro de Brana. Todo o segredo de Irineu está dentro de Brana. Todo o segredo de Martins está dentro de Brana. Todo o segredo de Columba, de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, está dentro de Brana. É por isso que o povo não sabe do 7º selo. Porque tudo que aconteceu na primeira era, onde veio a manifestação do 1º selo, está dentro do 7º. E é por isso que o irmão Brana diz: o 7º não foi aberto, porque ele sabia que o povo não estava vendo o 7º. E Deus disse para ele: não diga para eles. Irmão Brana não podia dizer: esse ministério aqui é do 7º selo. Não diga para eles. Se disser, então eles vão saber. Não diga para eles, deixa eles enganados. Mas haverá um povo que saberá. Haverá um povo que será a verdadeira costela do esposo. A costela de Adão fez segundo a natureza de Adão. A costela de Cristo tem que fazer segundo a natureza de Cristo. Durante 7 eras da igreja. Mas eu te pergunto, e agora a costela de Brana? Brana é novo nome. Eu não estou falando apenas de um homem que casou, que teve uma esposa por nome Meda, de Bró e Brana. Não, estou falando de Brana como nome, o novo nome de Deus. Que ele tinha que vir, Deus tinha que vir num corpo. E desta feita, Deus não queria um corpo gerado pelo Espírito Santo. Ele já teve. Deus queria agora um corpo gerado pelo sexo, para mostrar para nós que ele refletiria sua verdadeira natureza, assim como em Jesus o corpo gerado pelo Espírito Santo refletiu a natureza do Pai. Agora ele, num corpo gerado por sexo, ele estaria manifestando a mesma natureza, sem queda. E é isto que nós precisamos aprender, que ser cristão e ser bramita é ser fiel, é ser firme, é não ser vencido, é vencer. Foi isso que Jesus fez. Nem a morte o venceu. Quando a morte pensou que tinha vencido, ele estava saindo outra vez. Esta aqui não pode colocar aqui em cima. Vocês querem me alimentar, só me dá trabalho. Amém? Amém. Como é bom a gente poder carregar o alimento, segundo o que Deus deu aos seus servos, os profetas. Ele alimentou todos eles, alimentou todos os mensageiros, e agora vem alimentando cada um de nós com a sua palavra. É Deus se derramando. É Deus derramando em cima de nós. É Deus nos molhando. É Deus nos ensopando. Eu estou aprendendo com isso aqui agora. Amém. Aleluia. Amém. É o natural e o espiritual. Deixa ele te molhar com a palavra. Deixa ele te revestir com esta palavra. Deixa ele mudar sua natureza através da sua palavra. Deixa ele mostrar que ele é o mesmo do tempo de Adão, do tempo de Moisés, do tempo de João Batista, do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, do tempo de Brana. Ele é o mesmo hoje. Ele tem realizado obras
que nós queremos que ele faça a mesma coisa. Ele diz, sim, é a mesma coisa, mas você tem que ver o tipo de ministério, o que eu fiz. Eu não posso morrer mais, eu já morri. Eu não posso te salvar mais, eu já te salvei. Eu nem posso te curar mais, eu já te curei. E eu quero que você reconheça, eu não posso revelar os selos, porque eu já revelei. Não posso revelar trovões, eu já revelei. Eu quero que você se ensope, se molhe em mim, na água da palavra. Mostre que você é carne e ossos dele. E depois deixa que o Espírito dele se opere em você, manifeste em você. Deixe que a mesma vida dele flua em você. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu interior. A igreja tem que beber dele, a igreja tem que ter prazer nele, o crente tem que ter prazer só em Deus. Você não pode ter prazer no mundo. O que Deus conta em mim e em você é o prazer da palavra, é o prazer da revelação. A minha emoção é com o que ele fez comigo, porque não fez com os outros, porque os outros não é esposa, mas eu sou esposa, eu tenho que sentir o mesmo prazer. Sim, perguntas e respostas, número 14, 199 e 200. Sim, o corpo de Cristo, veja. O corpo de Cristo foi quebrado pelos nossos pecados e pelo Espírito somos todos batizados naquele corpo e nos tornamos membros. Você não é membro do corpo de Cristo, como os irmãos hoje foram batizados em nome de Jesus Cristo. Não, vocês batizados em nome de Jesus Cristo, nas águas aqui externamente, te faz os membros desta igreja, uns membros deste ministério. Mas você está precisando não apenas de um batismo nas águas, está precisando de um batismo que te faça membro do corpo de Cristo. E esse é o batismo com o Espírito Santo. É a vida de Deus entrando em nós. Pensa nisto. Foi feito isso na Bíblia. Não é a mulher que entra no homem, é o homem que entra na mulher. Não é a igreja que entra em Cristo, é Cristo que entra na igreja. É Ele quem faz ela sentir prazer. É Ele que tem uma mensagem própria para isso, quando o mundo está revestindo do prazer da carne. Deus tem o prazer da palavra, o prazer do Espírito. Ele diz, receba meu Espírito e sinta o prazer. Todos somos batizados naquele corpo e nos tornamos membros daquele corpo. Quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, você torna membro aqui. Você batizou aqui. Em nome de Jesus Cristo, toma a ceia aqui, lava os pés aqui. Você se membrou aqui, você dizima aqui, você oferta aqui. Vamos ser claros, você é do corpo natural ainda. Você está precisando ser batizado com o Espírito Santo, para poder formar um corpo com Ele, porque Ele é Espírito. Ele deu esta água para você se tornar um membro aqui de um corpo que forma um natural, representando o espiritual. E quando você tem no natural, eu tenho dito isso, se você não tem prazer no natural, você não sabe o que é Cristo. A mulher nunca teve um prazer, não sabe o que é Cristo. O homem não tem o prazer, ele não sabe o que é Cristo. Cristo te dá prazer. Prazer, assim como você tem o prazer natural
mundano, sexual, que é de sua natureza carnal, e você não vai parar com isso, não adianta querer mudar, isso daí vai continuar enquanto você estiver nesse corpo, você tem que passar por essas transformações, até chegar a ficar velho, como Abraão e Sara, que passava 20 anos sem um ato sexual. Mas um dia o menino veio. E o que Deus fez? E o que ele não faz? Teve que pegar um velho morto. Sara diz, mas eu vou ter prazer com o meu Senhor? Sara estava falando do sexo. Eu vou ter prazer com o meu Senhor? Porque Deus falou, eu já não estou valendo mais nada, minhas veias lactantes se assecaram. E eu vou ter prazer, o meu Senhor já está morto há muitos anos. E vou ter prazer? Sim. Quando que nós pensávamos que ainda íamos ter prazer? Ficamos um tempo sem prazer. Deus mandou William Branham e aquilo trouxe prazer para a igreja verdadeira. Trouxe um bom contato espiritual. Branham pregou isso de uma maneira maravilhosa em casamento e divórcio. Tem que ter um relacionamento sexual, espiritual. Se você não tiver, não sentir aquele prazer, e saber que cada um está gerando filhos. Você fala uma palavra, você prega para alguém, você mostra essa verdade para alguém, é vocês, é ovelha gerando ovelha. E você é a igreja, você é a ovelha, você tem que gerar ovelha, Deus te gerou. Agora, você começa a pregar essa mensagem e ver as pessoas mudando de vida, se transformando, isso tem que te dar prazer a algo. Quando vê estas pessoas chegando, oh, Deus ajude elas ficarem até o fim. A gente tem sido tão decepcionado de não ver as pessoas chegar ao fim, que quando elas vêm ser batizadas, a gente já fica esperando, meu Deus, será que esses vão até o fim? Tem tantos que diziam que ia até o fim, já voltaram há tanto tempo. E a gente quer ver essas pessoas firmes, fiéis até o fim. Cada vez que tem uma reunião, eles estão ali com prazer. Se você não tem prazer de estar com seu marido, você não sabe o que é estar com Cristo. Se você não tem prazer de estar com a sua esposa, você não sabe o que é estar com Cristo. É carne, da sua carne, osso de seus ossos. Ele transferiu isto para nós. Ele não pegou apenas uma costela, osso. Ele deu carne nessa costela. Ele não pegou só osso e carne, ele deu vida. Ele já tinha criado o homem com espírito soberjo. Ele criou o homem macho e fêmea. Gênesis 5:2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes deu o nome de Adão no dia em que foram criados. Já tinha espírito soberjo dentro dele. Quando Deus tirou a costela, tirou o espírito feminino. Deus não deixou esse espírito que existe hoje, efeminado no homem. Deus tirou. Deus fez uma mulher para ele conviver, para ele amar, para ele saber, esta é carne da minha carne, osso de meus ossos, vida da minha vida. Por isso, quando você tem esses desejos infames de homem para com homem, isso são demônios. Deus não criou assim, Deus tirou. Ele não deixou o Adão macho e fêmea. Ele tirou a natureza feminina. Era uma costela revestida de carne, de pele, de espírito.
Ele tirou aquilo, e quando Adão acordou, aquela linda mulher ao lado dele. Amém. Tem coisa que vem para a gente falar, mas os outros entram em choque. Você não espera Deus tirar outra coisa. Se você é um bruto, só tem que sair de você uma bruta. Se você é um mau, só tem que sair de você uma má. Se você é sem caráter, só tem que sair de você uma sem caráter. Estou falando agora daquilo que você vê no natural. Estas coisas estão aí. E deveríamos aprender, ninguém deveria casar a menos que encontrasse a sua verdadeira costela. Nenhuma moça deveria casar a menos que encontrasse o corpo no qual ela pudesse entrar e se ajeitar. Mas eles casam com qualquer costela. O primeiro que chega, com medo de ficar sozinho, vou ficar para titio. E aí se vai. Aí depois chora a vida inteira e vai chorando. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Vai chorando. Sabe quando você vai livrar dessa costela, se você for uma cristã, um cristão? Sabe, eu estou falando para a gente desta terceira puxada. Sabe quando você vai se livrar dessa costela? Quando ela morrer. Sabe quando você vai se livrar desse corpo, desse homem no qual você pensou que era você parte daquele corpo? Só quando ele morrer. Aí você fica livre. Livre para casar outra vez. Fora disso, vocês já estão na última etapa. Vocês não podem ficar casando e divorciando. Isso é coisa que vocês vieram assim. Foram coisas que o povo trouxeram até o tempo de Brana, mas quando chegou em Brana, parou. O povo trouxeram até Jesus, mas quando chegou em Jesus, parou. Eles chegaram até Jesus, e quando Jesus falou que ele tinha que ficar com uma só, e que não podia fazer o que ele estava pensando. Mas você sabe por quê? Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. É a dureza do coração. Eles não emulecem para a palavra, eles não têm tempo para a oração e dizer, é essa mesmo, Senhor? Lembra de irmão Brana? Irmão Brana nem casaria. A segunda vez, desde que a sua esposa morreu, ela disse, mas você promete para mim que você casará por alguém para cuidar do meu filho? Ele sem jeito, a mulher está para morrer, como que fala que vai casar? Mas teve que prometer para ela. Levou uns anos, mas aquilo veio, é outra costela, a costela está certinho. Não me pergunta outra coisa, não entendo, só isso daí eu entendo. A costela veio e deu certo. A primeira era ciumenta, a roupa, esperança era ciumenta. Meda não era ciumenta. E aí, Brana casou, mas Deus diz para ele o mês, o dia, para casar. Agora, como é que você casa? Qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano, qualquer hora. Chegou, é aquela hora mesmo. Apareceu e você vai sofrer muito tempo. É orar, ficar orando, pedindo a Deus para que venha uma costela que, irmãos, se não couber naquele lugarzinho, vai ferir a vida inteira. Tem que ser daquele tamanho, aquela mulher tem que ser daquele tamanho da costela daquele homem. Porque foi tirada aquela costela e a mulher volta para lá agora. Ela volta para lá na forma externa de um amor interior no homem. Ele passa a amar uma moça que ele nunca viu, pois ele estava dormindo. A hora que ele acordou, ela apareceu. Ele acordou, ela veio, era carne de sua carne. Esta igreja
é assim, eu estou falando isso por causa de Cristo e nós. Como dá certo no esposo? O esposo é a palavra revelada. Como que eu posso dar certo no esposo se eu não sou toda a palavra revelada? Já conhecendo que ele é a palavra revelada. E se ele é, eu, a esposa, também sou a palavra revelada. Ele é o sétimo. Ele é o sétimo. O que a esposa é? O sétimo. Deus teve que adormecer Adão para aparecer Eva. Deus teve que adormecer Jesus para aparecer a noiva durante 7 eras. Deus teve que adormecer Brana para aparecer nós. Que jeito que você é, como você está dando certo, Costela, como você está dando certo no vazio que ficou do esposo, aquela costela que saiu quando ele dormiu, agora é espiritual, aquela costela tem que voltar ali, tem que ser carne de sua carne, osso de seus ossos, vida de sua vida, tem que fazer o que ele fez. Como as pessoas não entendem, já foi falado aqui, elas estão esperando grandes sinais, grandes coisas. Não, agora é diferente. A manifestação de Deus, como ele morreu, não pode morrer mais. Ele salvou, não pode salvar mais. Ele revelou, não pode revelar mais. É isso aí. Alguém está esperando que alguém venha e revela. Deus está dizendo, eu não vou fazer isso mais. Eu só estou esperando agora aparecer minha costela. Aquela que me ame, aquela que me reverencia, aquela que diz, eu creio nos selos revelados, eu creio no novo nome. Deus espera isso, e a igreja tem que estar pronta para isso. Você tem que dar certo. Você vê essa turma de gente que não dá certo com a revelação, não é esposa, gente. Não é esposa. A esposa dá certo. E se tomar o natural, a gente vai ficar ruim. Os casais ficam, meu Deus, o que será? E fica quieto, não vai ficar perguntando em casa, não. Não fale nada. Essa mulher não faz o que tem que ser feito. Não reverencia. Esse marido não ama como deve amar essa mulher. Há 2 pensamentos, ela pensa, esse é meu corpo, ele pensa, essa é minha costela. Mas não está dando certo. Meu irmão, quando encontrarmos com Brana, a mensagem é a mesma. Irmão Brana, quando encontrou na visão além da cortina do templo, o que ele pregou era o mesmo que Paulo pregou. Mas o que foi que ele pregou? As eras. Onde ele teve a visão além da cortina do templo? Nas eras. Aí ele diz, o que Paulo pregou, eu preguei. E aqui eles disseram, nisto estamos confiados. Agora, meu irmão, tem mais coisa. Não ficou só naquilo. O que Paulo pregou, eu preguei. Não. Ele pregou que o Cordeiro saiu do trono. Paulo pregou que ele era o intercessor e não tem outro. E vem o William Branham e prega a ele, o intercessor, o mediador, saiu do trono. Paulo não pregou isso. Mas dentro das eras, o que Paulo pregou, eu preguei. Mas saiu das eras, não era o que Paulo tinha pregado. Vocês estão entendendo alguma coisa? Adiantava ele continuar pregando o que Paulo pregou? Ele já tinha pregado, as eras já tinham acabado. Era a mesma coisa de dizer, agora, meus irmãos, vamos pregar o que Paulo não pregou. Ah, mas aí eu não aceito, porque não está na Bíblia. Vamos pregar o que Pedro não pregou.
Aí eu não creio, isso não está na Bíblia. A revelação, o apocalipse simbólico, ninguém nunca pregou símbolos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, aí se cumprirá. O segredo, conforme anunciou seus servos, os profetas, os símbolos se tornariam realidade. E não podia tornar realidade com Paulo. Não, está em mistério, assim como o novo nome já estava lá. Irmão Branham diz, ele subiu com um novo nome, Cristo morreu, ressuscitou, subiu com um novo nome. Mas ninguém ficou sabendo nada. Tinha que levar 7 eras. Depois que Cristo subiu, é que nós temos o Apocalipse. É depois que Cristo subiu, que nós temos os atos do Espírito Santo. A carta aos Romanos, aos Coríntios, e assim por diante, foi depois que Cristo subiu. E agora tem que ter um tempo para que Cristo desça outra vez, para poder revelar essas coisas que aconteceram quando ele subiu. E ele desceu agora em 1963 e revelou as coisas que estavam escritas depois que ele subiu. Eu não estou dizendo de uma Bíblia eterna, estou dizendo de uma coisa que tinha que acontecer ainda. São visões que tinham que acontecer. Se você olhar para o lado eterno, a Bíblia já estava toda escrita, nós já estamos na glória. Esse é o lado eterno. Mas quando você olha para aquilo que é humano, para o tempo, você está dentro do tempo limitado a isto, então as visões, tudo que foi dado a João, ia acontecer ainda. Agora já aconteceu. Brana veio, pregou, senhores, que oração, senhores, é esse o tempo? E fez um monte de perguntas. Mas meses depois, Deus veio e revelou todas as perguntas para ele. Não precisava fazer mais pergunta. Aí terminou aquilo, ele veio em 1964 e disse que aquilo ali atrás, senhores, esse é o tempo. Que ele tinha perguntado, agora tudo aquilo já tinha cumprido e virou história. Virou história no tempo do irmão Brana, dentro de um ano, de 63 para 64, virou história. E nós temos que hoje entender que esse mesmo Deus teve que se materializar no sétimo anjo, porque todo o segredo, todo o mistério da palavra tinha que ser revelado num homem. E hoje nós estamos crendo nele. Já passou. Sim, mas se ele não tivesse ido, não estaríamos aqui. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Se Brana não fosse, não teria uma noiva aqui no Brasil. Ela seria americana. Mas ele foi, então a noiva tem a sua oportunidade. Foi gerada. E esta geração que você vê agora é costela. Isso dá certo. Quem foi que disse que a era terminou? Diga alto para mim. Quem foi que disse que a era terminou? Quem foi que disse que o tempo acabou? Quem foi que disse que o Cordeiro saiu do trono? Quem foi que diz que BRANHM é perfeição? Não sou eu. Ela é carne de sua carne. Ela é osso de seus ossos. Tudo que fala foi o que ele falou. Tudo que Cristo falou foi o que os apóstolos escreveram. Tudo que o Espírito Santo deu durante aquele espaço de tempo, Paulo também escreveu. Paulo não viveu lá com os apóstolos, mas agora o Espírito Santo tinha que deixar cartas para nós também. Não só Jesus deixar os evangelhos, mas o Espírito Santo tinha que deixar cartas para nós. E o Espírito Santo teve que usar Paulo. Deixa umas cartas para esse povo. Venha Pedro, sem saber escrever,
escreve aí. Escreve, Pedro, uma carta para o povo. Isso é o Espírito Santo. Eu quero que você entenda, Jesus deixou os evangelhos. E o Espírito Santo veio depois, e deixou as cartas. Ele veio nos Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, nos apóstolos, e ali trouxe uma geração de cartas para a igreja, de posicionamento para a igreja, de doutrinas para a igreja. Essas doutrinas não veio para Jesus, não veio através dos escribas, veio através de Paulo, veio através de Pedro, veio através de João. Estas doutrinas, porque eram o tempo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também sabia que ele ia encarnar outra vez. Então, por isso ele diz, todo pecado e blasfêmia contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. E vem o William Branham e ensina isso para nós. Hoje tem se cumprido essa escritura 135, ele diz, sabe quanto é isso? É hoje. É quando você blasfema hoje, porque hoje ele está encarnado em Branham. Ele estava encarnado em Branham e o povo não viu. Hoje o Espírito Santo está encarnado em nós, em vocês. Quem é que vê? Ele chama vocês de louco, de fanático, de demônio. Por quê? Porque chamaram Jesus também. Porque chamaram Branham também. E tem que chamar eu e você também. E quem chamou Jesus de demônios religiosos? Quem chamou Branham de demônios pentecostais? Quem chama nós de demônios de falso? São os crentes da mensagem. Mas nós somos carne da carne de Branham. Nós somos osso dos ossos de Branham. Eles não sabem o que é isto. Porque você reverencia a mensagem. Você reverencia. Quando Branham pregou, eles não creem na mensagem de um só homem. Branham pregou, não tinha gente para reverenciar. Hoje tem nós. Reverenciarmos a mensagem de um só homem. Podemos voltar lá atrás, reverenciamos a mensagem de Moisés, reverenciamos a mensagem de João Batista, reverenciamos a mensagem de Jesus, reverenciamos a mensagem de Paulo, de Pedro, de João, reverenciamos a mensagem de Branham. Reverenciamos a mensagem da esposa. Amém. Quem é que pode reverenciar? Quem é dela. Você não pode falar de alguém que é do mesmo corpo. Você tem que aprender isso. Como falar do irmão, sendo que o irmão é do mesmo corpo. Sendo que o irmão é a mesma costela, o irmão crê na mesma revelação, o irmão crê que o Cordeiro saiu do trono para revelar os seus, porque Branham, a palavra revelada, diz que saiu. O irmão crê no novo nome, porque Branham falou. O novo nome é um nome familiar. Oh, ele não podia falar mais claro que isso, que ele está dentro das eras, na era de Pérgamo. Ele não podia falar outra coisa. O novo nome é familiar. Era a mesma coisa de você saber. Então, o novo nome é a família Branham. Ele é familiar. Não foi uma família cristã durante 7 eras. E ele mesmo ensina ali, fomos chamados de cristãos. Mas qualquer dia, isso vai mudar. Mas ele não podia falar. Estava dentro das eras ainda. Aí ele vem trazendo isso para você hoje saber. Ele diz, não há denominação Branham alguma. Não há. Há uma família Branham. E nela você não entra. Nasce, você é a costela dessa família. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu cria no irmão Branham. Eu estou crendo sem vê-lo. Eu prego essa mensagem e a defendo sem ter visto ele.
porque eu sei que isto é carne, ossos, vida. Aqui, ó, isso é verdade, eu preciso admitir. Vamos encerrando. Senhor Deus, faça-me mais reverente, Senhor, porque se eu gosto de ter uma esposa reverente, o Senhor também gosta. E se a esposa reverente é a verdadeira esposa, então, Senhor, eu quero cada dia reverenciar sua revelação, porque a sua palavra, através de William Branham, diz que o esposo é a palavra revelada. Branham não diz o esposo é uma palavra a ser revelada. Branham não diz que o esposo é uma palavra misteriosa. Não, ele diz, o esposo é a palavra revelada. Senhor, faça-me reverenciar isto. A palavra revelada não é dada a qualquer um, é só a costela. Como houve a costela de Adão, a costela de Cristo. Como diz o seu profeta, que a costela de Jesus era Cristo. Agora a costela de Branham somos nós. A costela, a revelação, que nós podemos reverenciar os 7 selos, não 6, os 7. Nós podemos reverenciar o novo nome, não 6 letras, mas 7. Nós podemos reverenciar esta revelação dos dias da esposa, porque é aqui onde tem a palavra luz da hora, para nos ajudar. Ajuda esta igreja, conceda-nos vida e vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Enquanto estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Enquanto estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Tu vens desesperado ao meu encontro, dizendo, Senhor, não consegui. As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo os meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar, que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti.
mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos que estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar, que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos que estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.